Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim vai chegando aqui com a gente para a gente conversar mais um pouquinho sobre o debate presidencial de sábado que foi transmitido aqui pela Nova Brasil FM. O Diego esteve lá, fez perguntas aos candidatos, às candidatas. Diego, bom dia. Qual sua análise hoje já passadas aí, quase, né, mais de 24 horas do debate? Eu ia falar 48, não deu 48 ainda, mas mais de 24 horas, com a cabeça mais fria, olhando para tudo que aconteceu, sua análise do debate. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Acho que uma coisa que ficou muito marcada nesse debate do sábado à noite foi a dobradinha do Bolsonaro com o Kelmon Souza, né? O Brasil foi apresentado a Kelmon Souza e é sobre ele que eu vou falar um pouquinho hoje com o nosso ouvinte. O auto-intitulado Padre Kelmon, e não é Kelmon, se você chamar de Kelmon, igual foi chamado no debate, ele corrige na hora, né? Ele não gosta de ser chamado de Kelmon, não é Kelmon Souza. Ele é um baiano, ele tem 45 anos. As pessoas se perguntaram de onde surgiu, né? Como é que surgiu essa criatura que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha ouvido falar dele. Ele é um padre que ajudou a criar um movimento chamado Movimento Cristão Conservador, mas ele se auto-intitula padre. É sobre isso que nós vamos falar. Por que ele tem que estar no debate? Porque, segundo a lei eleitoral, tem de participar dos debates candidatos de partidos cuja representatividade no Congresso Nacional seja de pelo menos 5 parlamentares, que é o caso do PTB, o partido dele. Como o PTB tem mais de 5 parlamentares no Congresso, pela legislação vigente, os veículos de comunicação seriam obrigados a convidá-lo para o debate. Aí a pessoa pode se perguntar, mas por que no da Band ele não foi? Porque no da Band ainda estava um imbróglio jurídico se ele ia ou não ser candidato, porque o candidato do PTB era o Roberto Jefferson, que foi declarado inelegível, e aí, portanto, o auto-intitulado Padre Kelmon ocupou esse lugar. Ele nunca se apresentou como católico. Eu procurei a CNBB, ontem, a assessoria da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e eles me disseram, por meio da assessoria, que não vão se pronunciar porque ele nunca se apresentou como católico, ele se diz ortodoxo. Então, a Igreja Católica não tem muito o que esclarecer na avaliação da assessoria da CNBB. Um padre chegou a me dizer o seguinte: não sei se adiantaria muito dizer que ele não é católico, porque as pessoas não estão interessadas mais na verdade, se prendem a narrativas e por aí vai. O que ele diz? Ele diz que ele é da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Ontem, inclusive, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia do Brasil, que é uma das mais tradicionais, disse que ele não é de lá também. Tá todo mundo, daqui ele não é. De onde é, eu não sei. Ele não apresenta papéis quando questionado para comprovar a ordenação dele como padre, esses papéis. Vale lembrar que a Igreja Ortodoxa tem várias ramificações. A situação ela é complexa porque, enfim, a Igreja Católica não tem registro sobre o título de padre, nem sobre as vestimentas. Qualquer um, se quiser dizer que é padre, em tese pode dizer. A Igreja talvez deveria ter um registro, patente, mas não tem. Se eu quiser me titular aqui Padre Diego, vocês vão ter que me chamar de Padre Diego. Então, o uso da expressão padre ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Ele não tem ligação com a linha tradicional da Igreja Ortodoxa. Mas o que me disseram, e aí até um desconhecimento meu, que a vestimenta dele, ele tenta imitar a Igreja Ortodoxa Oriental. É um jeito de se vestir ligado à Igreja Ortodoxa Oriental. E sobre a confissão, uma curiosidade para o nosso ouvinte da Nova Brasil, porque a Simone Tebet disse que jamais se confessaria com aquele padre, né, com o auto-intitulado Padre Kelmon. E aí eu fui procurar saber se tem confissão na Igreja Ortodoxa, né? Sim, tem confissão. Existem ali diferenças, até teológicas, da Igreja Católica Apostólica Romana para a Ortodoxa, não é Papa, é o Patriarca, pode ter alguma diferença ali, mas de maneira geral, a Igreja Ortodoxa também tem os chamados 7 sacramentos, entre eles a confissão da Igreja Católica, e na ausência de um sacerdote católico, se algum católico quiser se confessar com um padre ortodoxo, ele pode fazê-lo.
É uma curiosidade. Então, se ele de fato for padre ortodoxo e a Simone Tebet quiser confessar com ele, a Simone Tebet se diz católica apostólica romana. Ela poderia, mas ela disse que não vai fazer isso. Enfim, é uma figura folclórica que surgiu aí para a maioria das pessoas do nada, né? Agora, aqueles conservadores que participam aí dos grupos de WhatsApp bolsonarista raiz conhecem já o Padre Kelmo há um tempo, ele é do movimento Provida, e ele está fazendo essa dobradinha com o presidente Bolsonaro, isso ficou claro. A gente tem mais um debate nessa semana, que é a semana da véspera da eleição. Ele vai ser convidado pela Globo, que é o debate que falta, né? Vamos ver se o Lula vai. Lula disse que deve ir. Aí você já deve imaginar como vai ser essa dobradinha Padre Kelmo Bolsonaro com a presença do Lula, Mauro Michele. Você acha que de alguma forma, Diego, a excentricidade dele, até para falar mesmo, assim, algumas declarações bizarras, assim, meio surreais que ele deu durante o debate, tiraram um pouco o foco da ausência do Lula nos comentários e até na percepção de quem estava assistindo? Eu vou me recorrer a um clichêzão para comentar a tua pergunta, Michele, que é assim, não existe vácuo de espaço, né? Não existe vácuo de poder, né? Alguma coisa tinha que ocupar lugar ali no debate, né? A ausência do Lula foi marcada logo ali no início, todo mundo que fez a sua fala inicial pontuou a ausência do Lula, e depois, o que seria o debate? Né? Que seria? Eu tentei trazer ali para o debate a questão da fome, os colegas trouxeram um orçamento secreto, a questão do STF, são assuntos que já estão aí rodeando a campanha eleitoral há um tempo. Então, o que poderia ficar de marcante e de diferente? O Padre Kelmo entrou aí como essa figura. Vale lembrar que nos intervalos o Padre Kelmo ia ao encontro do Bolsonaro e vice-versa, se abraçavam, riam, davam um tapinha nas costas. Estava claro ali, né, que havia um alinhamento entre eles, o que não é também uma novidade, tá? Se a gente olhar para os debates anteriores de eleições passadas, também a gente vê isso, né? Tem até no caso da Operação Lava Jato, investigações sobre combinações de debates ali em 2014 e tudo mais. Então não é também uma novidade. Os candidatos trabalham sim com dobradinha ali. Agora, acho que o Padre Kelmo sabe a figura folclórica que ele é, sabe que isso marca, sabe que isso choca, e ele não tem nada a perder. Ele está num partido cujo dono do partido, cujo grande nome do partido está todo enrolado, foi preso, está inelegível, o PTB deu uma guinada conservadora nos últimos meses aí para se adequar à campanha e voltar a tentar se vender como um partido conservador, para surfar na onda do bolsonarismo. Então ele está ali para se divertir. Ele sabe que ele não vai sair É capaz até do Padre Kelmo votar no Bolsonaro, né? E não votar nele mesmo no dia 2 de outubro. Eu achei que no final do debate ele fosse pedir voto pro Bolsonaro e não para ele próprio. Eu concordo que eu já vi essa dobradinha, mas não nessa intensidade, assim, né? Realmente foi a primeira vez que um candidato faz campanha no debate para outro candidato. A se lamentar tudo isso, porque um debate é feito para a gente ouvir propostas, para a gente ouvir, né, para levar a sério, né, uma figura dessas assim, realmente é uma figura muito minúscula, né, para a grandeza do momento e para a importância do momento que a gente vive, né, Diego? Desvia o olhar, né, Mauro? Desvia o olhar. Exato, aí você vai comentar do debate, você vai falar quem é aquele cara que apareceu lá, ele é padre mesmo, ele não é, e aquela roupa dele. E a gente está aqui, tendo que falar dele. A gente começa a semana falando do auto-intitulado Padre Kelmo. Vamos em frente, uma ótima semana, Mauro Michele. Vamos em frente, que essa semana é a semana da reta final das eleições. Domingo tem o primeiro turno. Diego nos ajuda a analisar. Obrigado por hoje, Diego. Até amanhã. Um abraço, até amanhã.